Continuando com o passo a passo do modo controle de posição, vamos fazer sobre as formas de definir as PRs ou as posições. A tela inicial, que nós já vimos visto. Havíamos falado sobre o home, né? Agora vamos falar sobre as posições, sobre os posicionamentos. Quando abrimos um posicionamento, ele vem assim, sem nada definido. Aí podemos definir aqui essas opções: constante de velocidade. Na constante de velocidade, definimos uma velocidade fixa para eles. Vamos por eu, no exemplo, coloquei aqui 15.000, que daria vezes 0,1, né, que é a constante de multiplicação, 1.500 RPM. Eu posso determinar um tempo em que ele fique nessa velocidade, se eu estiver usando um salto automático. Caso contrário, né, ele fica nessa velocidade até que eu interrompa, ou com stop, ou desligando o servo on. O stop, no caso, teríamos que configurar uma das DIs na função de stop. Acho que eu já tinha colocado isso, função 46. Posicionamento simples. Nessa condição, vamos definir um endereço fixo, ou seja, na verdade, uma referência em PUU, são em posições do encoder, onde ele vai posicionar o servo nesse local e vai permanecer fixo. Você pode determinar um delay até, se você quiser, mas ele vai ficar nessa posição, ele não vai saltar. Dentro das formas de posicionamento, nós temos o posicionamento absoluto, ou seja, baseado no home, no zero do home, o posicionamento relativo, o incremental e o capture e compare. O capture e compare é um capítulo à parte, porque ele tem uma aba só para isso. É um método um pouco mais complexo. Então nós vamos falar mesmo são desses três aqui, pelo menos nesse ponto. Vamos falar sobre as interrupções e sobre os overlaps. Aqui, normal, que igual a gente viu no home, tá? Aceleração e desaceleração. A velocidade com a qual ele vai executar essa função. Digamos que eu quero que ele posicione na posição 10.000. Então aqui eu vou determinar qual é a velocidade que ele vai fazer isso. E aqui é o delay, como eu havia falado. Na posição no tape 3, tá? É importante a gente sempre verificar qual que é o tipo de posicionamento que ele está fazendo, tá? E toda vez que eu mudo um posicionamento, ele aparece aqui. O tape 3 é exatamente a mesma tela do tipo 2, só que ele determina um salto automático. Um salto automático para onde? Um salto automático para o próximo PR. Ou seja, ele vai executar. Se eu estiver colocando aqui o PR1 no tipo de salto automático, ele vai executar o posicionamento e vai passar automaticamente para a próxima PR. Jump. No jump ele vai fazer um salto para PR que eu determinar. Digamos aqui que eu quisesse executar o PR1 e depois eu quisesse ir para o PR10. Como eu faria isso? Bom, de maneira automática, assim, só direto do PR1 não daria, mas eu posso colocar o PR1 no tipo 3, onde ele faria o posicionamento e passaria para a próxima PR, e no PR2, tá, aqui, ó, eu diria que ele é um posicionamento de jump. Aí eu posso saltar para onde eu quiser, né? Então do PR1 ele iria para o PR2, do PR2 eu colocaria aqui o PR10. Funciona tranquilo.
ele executar o PR1 e já saltaria direto. O modo 8 ele grava um parâmetro específico. Digamos que eu queira que a minha rotina, isso aqui é para elaboração da rotina do movimento, ela, num determinado ponto, na minha lógica, eu quero que ela grave um parâmetro qualquer em algum lugar, certo? Um valor. Então, o que eu posso gravar? Eu posso gravar uma constante, um parâmetro mesmo, eu posso predeterminar um parâmetro que seja a fonte da minha informação, um dado de uma matriz, ou o dado de um dos monitores de variáveis. Monitores de variáveis são aqueles que a gente... Depois eu vou mostrar aqui o monitor de variáveis. Tá? E ele gravaria onde? Ou ele gravaria num parâmetro ou numa matriz mesmo. Se você escolher um parâmetro, você tem que prestar atenção para não ser um parâmetro que seja que nem esse daqui, ó, somente para a leitura. Eu posso gravar esse, por exemplo, no P1.9. Que P1.9? Se a gente estivesse trabalhando no modo speed, seria a primeira velocidade, constante de velocidade. Eu poderia gravar aí se fosse interessante dentro da lógica que eu estou montando. Depois a gente vai ver um exemplo de lógica onde a gente tem uma finalidade para isso. Esse parâmetro 0xa, ele é um parâmetro novo, então não tem muita informação sobre ele no manual. Vamos deixar para definir ele no próximo momento, mas também não. Você cria um índice, tá? Determina se avança ou retrocesso, determina as mesmas condições dos outros e também se ele faz salto automático ou não. Mas ele obedece ao índice. Depois temos que vou dar uma olhada como isso funciona. Então vamos começar por alguns exemplos. Eu já tinha feito alguma coisa. Deixa eu ver aqui, fazer uma leitura. Tinha deixado alguns PRs já pré-determinados aqui, tá? Eu vou começar com esse aqui, ó, o PR7. O PR7 é um exemplo de constante de velocidade. O server ele vai trabalhar numa velocidade de 1500 RPM, que eu determinei aqui. Não setei delay, setei aceleração e desaceleração. Por que eu não setei delay? Porque nesse modo ele não vai saltar para uma outra função. Então não adianta eu ter o delay aqui. Colocar 10, colocar 1, tanto faz. Não setei interrupção. Nós vamos falar como funcionam as interrupções, né, no outro momento. E também não setei o salto automático. Que ele disse: eu quero que a velocidade seja variada por 0.1 RPM, o valor que eu determinei lá embaixo, 15.000 lá no caso. 15.000 ele vai multiplicar isso por 0.1 RPM, por isso que ele vai dar 1500 RPM. Ou se eu quero que ele seja, tá, multiplicado por PU, por segundo. Quantas PUs, qual o movimento que eu tenho em função do encoder que eu quero que ele faça por segundo. Vamos exemplificar aqui. Vamos diminuir um pouquinho. Tá bom. Eu vou mostrar aqui para que a gente possa ver. Montei uma telinha. Isso aqui eu tenho usado bastante. É o simulador da EHM, onde a gente vai monitorar o feedback do motor em PU e a variável P57. Tá, aqui está colocado. Dizendo que o motor está na posição 4. Vou deixar aqui no canto. Vai comer um pedacinho da tela, mas bastante pra gente ver. Essa variável P507 é a mesma que a gente acessa aqui, tá? Que mostra aqui. É uma variável, é um dos métodos de trigger.
entendeu? Eu posso escrever aqui, em vez de eu configurar as DIs, eu posso colocar aqui o número de dos movimentos. Então, se eu colocar aqui 3, ele vai executar movimento 3 e vai me dar um feedback dessa execução. Esse parâmetro P57 e aqui então vamos colocar aqui para ele executar essa daqui mesmo, a PR7. Opa, o que ele diz aqui? Que eu não estou com o servo on ligado, então ele não vai executar. Então eu tenho que liguei a DI1, que é o servo on, depois de ter feito comunicação também, e a partir daí agora ele executa. Veja bem, ele está girando a 1500 RPM, ele está fazendo leitura das PU, mas isso não importa para ele nesse primeiro momento. Ele só vai parar se eu der um stop. Eu configurei essa DI aqui, que é a DI 6, essa que vai fazer a leitura para stop. Certo. Ele dá um erro, ele joga aqui o parâmetro 64, porque ele está dizendo que ele não está posicionado em nenhuma das 64, que vai de 0 a 63, das 64 posições. Ele está na posição, por isso ele joga o parâmetro 64. Então o código que ele usa, de 64 até o 999. Certo? Fiz o posicionamento, o motor ficou nessa posição e não vai parar até que eu de alguma maneira interrompo. Pra gente ver que isso é verídico. Ele consta a leitura do encoder 9466 e aqui ele deu 4 voltas. Vamos voltar para home. Como meu home é manual, vou dar uma burlada aqui, tá? Não demora muito, mas ele colocou aqui, ó. O método de home que nós tínhamos falado na aula passada, no vídeo passado, e ele se posicionou, está em 5 porque ele se posicionou à frente do Z, ponto Z, que é o valor absoluto do encoder. Aqui ele colocou 2, que diz que a função foi executada com sucesso e o motor está ligado. O servo on está ligado. Se eu desligar o servo on, aqui ele desligou e aqui ele foi para 1, porque ele está dizendo que o servo on está desligado. Aqui ele atualizou a PU, mesmo que não tenha sido atualizado aqui ainda no monitor do driver. Mas se eu colocar aqui em servo on de novo, o próprio driver já vai também atualizar isso. Certo? Tá no motor de novo. Agora eu vou executar. Nós vemos a PR8. PR8. Veja bem por que eu sei disso, qual é o tipo, tá? Porque eu estou lendo aqui o tipo que eu já havia predeterminado. Aqui é o tipo 2, aqui é um tipo 3, aqui é o tipo 2, aqui é o tipo 1. O tipo 1 aqui está dizendo que ele não faz salto, por isso que tem essa barrinha. E aqui é um tipo 1 que ele salta para a próxima PR no caso, certo? Aqui eu coloquei na PR9 um jumper, tá vendo? Aquilo que eu havia comentado, para PR1. Então o que ele vai fazer? O PR8 vai executar a sua função, que no caso, como não tem um, ele vai executar essa velocidade de 1500 RPM, que é 15.000 vezes 0,1, por 3 segundos, e depois ele vai fazer um salto para a próxima PR
E essa PR vai fazendo um salto para a PR1, certo? Vamos colocar aqui o 8. Eu posso colocar por aqui também, tá? Porque aqui é uma caixa de entrada. 8. Esse está mantendo 7. Mas vamos mudar aqui. Vou colocar aqui em 1. Deixa eu ver se agora. Ele executou. Aqui ele está dizendo o seguinte: eu estou na PR1 que o motor está ligado, que não deu nenhum erro, por isso que ele está marcando 2000, e que o posicionamento é 10.000 PU. PU PR1 10.000. Ele fez esse movimento de retorno na velocidade da PR que nós havíamos determinado. Por isso que eu voltou devagarinho, porque a PR1 está aqui para 200 RPM, diferente dos 1500 que nós tínhamos determinado aqui como velocidade. Vou fazer de novo, só para a gente ver. Eu devia colocar no 9 aqui porque ele está me indicando a próxima PR, que era um salto automático, tá? Que ele sempre indica o que está sendo executado. Foram em 10.000. Final do servo. Vamos agora aqui para aqui. Quando eu determino que essa posição, esse comando de posição tem um valor absoluto, ele sempre vai ter o posicionamento referente ao zero absoluto. Por isso que aqui, ó, aqui eu já estou na posição 10.000. Se eu pedir para ele executar novamente aqui a PR1, ele não vai fazer nada, porque a gente já está na posição 10.000. Ou seja, ele acatou o comando, verificou que já estávamos na posição 10.000, disse que estava tudo ok e marcou a PR onde nós estávamos, certo? Só que a mesma coisa está aqui, ó. Agora, se eu estivesse trabalhando com um posicionamento relativo ou incremental, ele faria isso de maneira diferente. Se eu estivesse fazendo com relativo, ele acrescentaria 10.000 de qualquer forma. E se eu estivesse trabalhando com incremental, ele também acrescentaria 10.000. A questão é o seguinte: no relativo, ele vai adotar a posição, vou só tirar aqui, a posição atual do motor. E no incremental, ele vai considerar o último comando. Vamos dizer o seguinte, que se eu tivesse pedido para fazer um posicionamento para a posição 30.000, mas tivesse sido interrompido em 17.000, quando eu solicitasse, tá, na próxima PR ele fizesse um posicionamento incremental,
ele ia considerar o último comando que eu tive, ou seja, ele ia parar na posição 40.000, mesmo que eu estivesse na 17. E se eu fizesse um posicionamento relativo, ele ia pegar a posição de 17.000, ia colocar mais 10 e ia para 27. Essa é a diferença. Posição corrente e o preview, a última condição. Vamos ver se a gente consegue ilustrar isso aqui. Uma coisa de variável. Aqui eu tenho o feedback do motor. Aqui eu tenho o comando. E aqui eu tenho o Command E. Command E é a última posição que eu determinei, que é aquela preview. Então eu vou fazer aqui um posicionamento, tá? Vamos voltar aqui. Estou na PR1000, certo? Aqui, ó. PR1, PR2, PR2, 30.000, PR3, óbvio, relativo, PR4 incremental. Aqui, vamos ver então. Ó. Estou na PR1, na posição 10.000. Eu vou fazer um posicionamento para PR2. Vou colocar aqui o 2 para ele ir até a posição 30.000. E vou parar ele antes de atingir os 30.000, para que a gente possa ver isso no gráfico. Eu vou colocar o gráfico lá, a gente vai fazer esse controle por aqui, tá? Ele está lendo. O que ele está lendo? Ele já está lendo a última posição que nós temos, que é o valor 10.000. Tá vendo aqui, ó? Esse verde, esse traço verde é o valor 10.000. E aqui é a posição, o branco e o amarelo, que eles estão aqui embaixo. E esse laranjinha aqui é a velocidade do motor. Tá todo mundo em zero porque o motor tá parado. Vou colocar em 1. Vou colocar em 1. Vou pedir aqui. Eu não vou fazer por aqui não. Vou fazer pela DI direto. Esse aqui só para visualizar. São 1.000, são 2.000. Aqui não sei se vocês conseguem ver. Eu setei aqui a segunda chavinha que vai dar a posição 2. Ele não parou, espera um pouquinho. Aqui ele não parou porque a minha chavinha ela é retentiva e ele ficou acionando direto o comando. Mas vamos de novo aqui, ó. Vou pedir para que ele vá para. Vamos parar de novo. Está indicando a posição 10.000. Vou pedir posicionamento. Parei na 22. Certo? Aqui, ó. Como ele está indicando o 64, que é um erro, dizendo que eu não consegui completar o meu posicionamento, porque eu deveria ir até o 30.000. No caso, estamos falando da PR3, tá? E ele parou, e ele não chegou até lá, porque ele parou 22.000. O que está mostrando aqui? A variável 64 é o último comando. Aqui, ó. Último comando. Aqui. 30.000. A amarelinha aqui que está aqui no meio é o feedback do motor. Mas o que importa aqui, ó. Comando atual. Ó, feedback aqui, ó. Aqui a gente mexe, ó. Presta atenção aqui.
Tá vendo? 22.317. Tanto no feedback, é lógico, como no comando atual, entendeu? Ok, que é o posicionamento. E tem que ir até 30. Então é o seguinte, vamos lá aqui. Certo? Aqui. A PR2, 30 mil. PR3 é um posicionamento relativo. O que vai acontecer agora? Se eu executar o PR3, ele vai parar na posição 10 mil, 32 mil. Vou colocar o PR3. Certo? PR3. Ele colocou aqui que o último que realizou a função com esse, que está no PR3 e o posicionamento é o 32 mil. Agora, e se eu tivesse feito um incremental, ele ia parar não colocando 10 mil a mais, ia colocar 10 mil a mais em função do último comando, que era com ele, ou seja, ele ia pegar qual era a última posição que deveria ter sido completada e colocar mais 10 mil, ele ia parar em 40 mil. Vamos fazer isso agora. Vamos voltar ele aqui para PR1. Tá mostrando aqui que eu estou executando o comando 1, tá? É que eu fiz pela DI. Parou na posição 10 mil. Servo on 2000, tá? Foi executado com esse. Está na posição 1. Vou pedir para que ele vá. Vou colocar aqui no monitor. Tá de novo. Olha aqui para rodar. Mesma condição, tá vendo? Ele vem me mostrando aqui que eu estou na posição 10 mil. Vou pedir para que ele vá para a posição 3, que é para 30 mil, mas eu vou deixar. Eu não vou deixar ele executar de novo. Ele parou na posição 19 mil. É a mesma coisa. Parou na posição 19 mil, mas indica que o último comando era o 30 mil. Então, se eu fizer um posicionamento agora incremental, ele não vai considerar esses 19 mil, vai considerar os 30. Ou seja, se eu fizer mais 10 mil posições de incremento, ele vai parar na posição 40 mil. Ele vai completar a última o último comando e somar mais 10 mil. A PR4 também é do tipo 2, tá? Só que tá vendo incremental 10 mil. Então eu vou aqui executar a PR4. Mesmo sendo 10 mil, aqui tem que parar em 40 mil. PR4, 40 mil, executado com ele, está na PR4. Percebeu? Apesar de serem só 10 mil incrementos, ele incrementou 21 e pouco, porque ele completou o último comando de erro, que é o que estava aqui. Desculpa. Ele colocou 10 mil a partir dessa posição e não dessa, que era o comando onde estava o motor, entendeu? Aqui ele estava mostrando aqui a velocidade, tá? Porque o que aconteceu aqui, eu fiz um comando, ele atingiu a velocidade, mas antes de executar eu dei um stop, aí ele parou e não chegou na posição certa. Se tivesse chegado, ele ia cair aqui só quando atingisse o posicionamento. Bom, aqui eu acho que eu já falei, mas aqui é muito simples de configurar esse monitor de variáveis, tá? Mas não é o foco aqui.
Para não ficar muito comprido esse vídeo, vou fazer um outro, nós vamos falar como funcionam as interrupções, o overlap e o delay. Ok? Obrigado.